sou Rafael, psicólogo, e a personagem de hoje trouxe a maior reflexão de Death Note pra mim. Hoje é dia de refletirmos sobre Misa Amane. Tem spoiler do anime e do mangá, vamos lá. Misa está longe de ser uma personagem irrelevante em Death Note. Ela foi fundamental tanto pro personagem principal Light vencer na maior parte do anime, ao mesmo tempo que a personagem também que dá mais um ar de leveza pra série em alguns momentos. Porém, isso é tão paradoxal em Death Note que a personagem que traz justamente esses momentos é também, por consequência, que tem um fim mais trágico. No momento que aparece ali o suposto segundo Kira na TV, eu fiquei bem animado, eu pensei, poxa, veremos uma segunda versão de pensamento de alguém que quer a justiça, e eu fiquei bem animado. Eu sempre quis ver em Death Note um combate entre duas pessoas que tinham um caderno, com uma visão de justiça diferente. Infelizmente não teve, porque esse segundo Kira era a Misa, e ela não traria isso. Na verdade, ela era um complemento para o primeiro Kira, e ela mostra em vários momentos no anime um grau de dependência. A Misa tinha uma fixação pela imagem da pessoa que estava com o caderno. Afinal, esse Kira, essa pessoa com o caderno, tinha feito a justiça para com os pais dela. Ela conta que os pais dela tinham sido mortos em um assalto. E com isso ela passa a admirar essa figura do Kira profundamente. E é isso que motiva ela a procurá-lo, se expor. Com isso ela consegue encontrar essa pessoa que ela tanto admirava. Então eles passam a formar uma união, com objetivos em comum, mas ao mesmo tempo unilateral. A relação dos dois não é bem sadia. Se a gente pegar uma relação de dominante e submisso, em que os dois têm um acordo sobre isso, é algo totalmente viável em um relacionamento e acontece com certa frequência. Mas no caso dos dois não é assim, porque é uma relação que inclusive coloca a vida da Misa em perigo. Ela passa a amar o Light e ela está disposta a morrer e servir de ferramenta para ele, simplesmente para ajudá-lo de alguma forma. Ela tinha os olhos do Shinigami, uma vantagem contra o Light. Ela conseguia ver o nome das pessoas, com o custo, é claro, de perder metade da sua expectativa de vida. E é curioso que isso já dava indícios de que a personagem não estava ligando tanto assim para sua vida, como se estivesse perdida. O Light jamais faria esse contrato, até porque o anime seria bem curto se ele fizesse. E também porque ele queria viver muito nesse mundo dele, ele queria governar esse mundo. Mas a Misa não, ela tava meio sem norte. É como se ela não soubesse o próximo passo. Ela queria pensar no agora. Então ela coopera com o Light, entrega o seu caderno, fala que vai fazer de tudo para ajudá-lo. Tudo isso em troca de apenas uma coisa, o amor dele. Então ele, sendo aquele manipulador nato, né? Ele usa isso a seu favor e a partir daí vemos a Misa cada vez mais vivendo esse relacionamento. E na psicologia muito se tem debatido sobre as fases de uma relação amorosa. O psicólogo Carlos Iela Garcia, junto com seus colegas da Universidade de Madrid, definiram ali 3 fases dos relacionamentos românticos. A primeira é o estar apaixonado. Essa fase é caracterizada por uma grande paixão, um rápido aumento na intimidade e um maior comprometimento, e costuma durar em média 6 meses. O amor durante essa fase tem um caráter de excitação e estresse. O estresse ali seria causado meio que pela insegurança, né? Eita, o que ela tá sentindo? O que ela tá pensando? O que acaba ali levando a mudanças de humor. Nessa fase também costuma-se ter ali um baixo nível de serotonina, o que pode contribuir para alterações na saúde mental, como irritabilidade, até mesmo tristeza. Para quem já passou por essa fase ou está nesse momento, você percebeu ali uma certa irracionalidade em alguns momentos, como pensar bastante naquela pessoa, até mesmo atrapalhando sua rotina diária. No caso da Misa, até mesmo coloca o plano deles ali abaixo, já que ela fica com vontade de ver o Light a todo momento. Isso é normal, só não pode durar muito tempo, porque imagina, você ficar nesse estado, provavelmente sua vida se tornaria um caos. Aí depois de vários meses costuma chegar a segunda fase, que é mais passional, dominada por sentimentos de segurança, calma e equilíbrio. Nessa fase o casal se estabiliza mais, o estresse diminui, o que pode resultar em vários benefícios para a saúde. Essa segunda fase costuma durar muitos anos, antes de evoluir ali para o amor companheiro. Nessa terceira fase é caracterizado por uma diminuição da paixão, enquanto a intimidade e o comprometimento permanecem mais altos. É importante ter em mente que cada relacionamento é diferente e tem suas próprias particularidades. As fases em alguns casos podem durar mais, outras nem existirem. No caso da Misa e do Light isso é bem irregular, até porque a relação dos dois está muito por fora de uma relação saudável. Todos nós ficamos em algum momento meio que dependentes de alguma pessoa, mesmo que seja por um breve período de tempo. Só quando isso dura muito tempo pode criar ali uma dependência emocional. A Misa confia no seu objeto amado porque ele provém o significado da vida dela. Então, para dar certeza a ela de que ela é boa o suficiente e importante o suficiente, ela fica o tempo inteiro provando para ele que ela é útil. Para alguém com dependência afetiva, a relação romântica dá sentido às suas vidas.
vidas e às vezes pode ser ali a única razão para a pessoa existir. Pessoas que têm muitas inseguranças pessoais são mais propensas a esse tipo de dependência emocional. Então pega lá, medo de abandono, ciúme excessivo, incapacidade de tomar decisões sozinho, falta de autoestima e ansiedade e depressão, especialmente durante o término. Todos esses possíveis sinais podem ser de uma dependência afetiva e a missa mostra sinais de todos eles. Geralmente a pessoa que está nessa situação não percebe o que está acontecendo, a missa não questiona isso em nenhum momento e ela meio que não consegue enxergar que ele está fazendo tudo aquilo apenas para o objetivo dele e ela não tem ninguém ali para lembrar ela disso, justamente pela situação, né? Ela não pode revelar para as outras pessoas como é o Light de fato, quem ele é de verdade. Os únicos que sabem realmente o que está acontecendo é o Ryuk, que não tá nem aí pra ela, e o Ren. Só que no caso dele é complexo, porque ele quer o bem dela, parece que o simples fato de ela dizer que ela está bem já deixa ele feliz, pra ele não importa. É como se ele entendesse as coisas de forma bem literal. E às vezes quando você não tem um repertório social, amigos, visões de outras pessoas, você pode achar aquilo perfeitamente normal. A missa, por exemplo, corta metade da sua vida pela segunda vez apenas para não desapontar o Light. A missa até mesmo desenvolve ali um lado mais perverso após isso. E apesar dela demonstrar algum afeto, como no caso do Matsuda, por exemplo, ela vai rapidamente se esquecer disso se a pessoa em questão entrar em seu caminho com relação ao Light. Como quando, por exemplo, ela aceita a morte do L, desde que isso faça ela viver bem com o Light. Assim também como matar qualquer mulher que aproxime de seu amor. Ela fala isso apesar de nunca ter feito, de fato. Estudos concluíram que indivíduos emocionalmente dependentes são mais propensos a recorrer à violência do que os não emocionalmente dependentes e possuem um grande medo de abandono. Agora, por que isso acontece? Por que algumas pessoas mantêm esse tipo de relação? A psicóloga Sandra Murray fala que temos a tendência a projetar o nosso parceiro ideal na pessoa atual. E ela observou que mesmo quando são confrontados com as falhas de seus parceiros, os indivíduos tendem a negar a importância de suas fraquezas. E além disso, quando confrontados com evidências de fragilidade do parceiro, alguns de nós podem até transformar essas falhas em verdadeiras virtudes. Esse é o motivo de você dar conselho para um amigo que está em um relacionamento abusivo e a pessoa mesmo assim continuar naquele relacionamento. Ela pode ficar em um ciclo onde ela fica procurando coisas boas a todo momento para justificar os atos ruins. O reforço intermitente é um termo originado pelo psicólogo e filósofo Frederick Skinner, que realizou um estudo com ratos. Quando estes pressionavam a alavanca, eram recompensados por comida. E isso motivava eles a pressionarem. Só que depois os participantes do estudo modificaram aquilo para um padrão mais imprevisível. Ou seja, às vezes quando pressionado vinha comida, às vezes não. O resultado é que com isso os ratos ficaram obcecados e não desistiram. Depois de um tempo, os pesquisadores mudaram a configuração novamente para que não houvesse recompensa em nenhum momento em que os ratos pressionavam a alavanca. Então eles esperavam o quê? Que eles desistissem de pressioná-la. No entanto, ocorreu o contrário. Os ratos continuaram a pressionar a alavanca obsessivamente, mesmo negligenciando sua própria higiene e outras necessidades. Certo, mas o que os ratos têm a ver com a missa? A questão é o reforço intermitente, que é usado muitas vezes como uma forma de manipulação em alguns relacionamentos, na maioria deles abusivos, trazendo ali na pessoa manipulada não um sentimento de amor, mas sim uma relação de vício. Esse é o caso da missa. Isso se relaciona completamente com o que o professor de psicologia Donald Dutton chamou de vínculo traumático, pelo qual poderosos laços emocionais são vistos se desenvolvendo a partir de duas características específicas de relacionamentos abusivos: desequilíbrios de poder e tratamento intermitente, ou seja, bom e mal de formas alternadas. Light trata a missa com indiferença na maioria das vezes, mas em alguns momentos dá ali aquela esperança pra ela de que um dia vai amá-la. E ela fica muito feliz com aquilo, é como se fosse uma esperança. Só que logo depois vem as atitudes abusivas dele para com ela. Dutton fala que as pessoas nessa situação ficam adivinhando qual de seus comportamentos será recompensado e qual será punido, que por sua vez muitas vezes se traduz em um comportamento constante de busca de aprovação da pessoa amada. A missa aparenta estar perdida e ela vê o Light como um guia dela. Ela vê ele como essa imagem de segurança. Ela é dependente dele. No episódio da morte do L, ela começa a cantar uma música que a letra dela exemplifica bem isso. Mesmo se eu estiver longe sozinha, posso ter certeza que você vai me encontrar. Se eu esquecer o que você me disse, então você vem a mim e me diz de novo. E é curioso, quando ela descobre que o Light morreu, ela se veste novamente com as mesmas roupas que ela cantou essa música, indicando uma nova falta de rumo, só que dessa vez ela não tinha ninguém. A imagem dela dentro de um trem, né? É quase como se ela estivesse sendo guiada para o acaso. Quando seu amado se foi, ela voltou a perceber o quanto sem rumo ela estava. Quando você está na posição de alguém com dependência afetiva, é difícil enxergar, mas é importante você saber que você é o dono da sua própria vida e que você não depende de ninguém. Todos nós precisamos de afeto. É algo indispensável, mas não necessariamente daquele afeto daquela pessoa.
pessoa. Você é o necessário. Até porque a fase de precisarmos de alguém para podermos respirar já faz um bom tempo que ela passou. Curta, se inscreva, compartilhe. É apenas o começo.